Sua empresa recebe uma fatura de demurrage de 40, 60, às vezes mais de 100 mil reais por causa de contêineres devolvidos com atraso. E o que normalmente acontece? Alguém no financeiro confere o número de dias, valida o valor e paga, como se fosse uma conta fechada, indiscutível, igual a uma conta de luz. Esse é o erro mais caro do comércio exterior brasileiro hoje, porque a demurrage não é uma conta fechada, é uma cobrança cuja própria natureza jurídica está em disputa no Superior Tribunal de Justiça. E essa disputa decide se o valor que você paga tem um teto ou não tem teto nenhum. Em novembro de 2025, uma das turmas do STJ mudou de lado nessa discussão. Se você importa, exporta ou intermedia carga e não acompanhou isso, há uma boa chance de você estar pagando mais do que deveria, ou de estar perdendo prazo para questionar o que já pagou. Vamos destrinchar isso. Primeiro, o tamanho do problema. Demurrage é a sobreestadia, a cobrança que o armador faz quando você usa o container além do prazo livre, o free time. Parece um detalhe operacional, mas estudo da CNI já apontou que ineficiência portuária, somada sobre a estadia, pode elevar em até 20% o custo logístico de uma empresa. Em portos de grande movimento, estamos falando de milhões de containers por ano. A exposição financeira é estrutural, não pontual. E quem é impactado? Não é só o importador, é o exportador, é o agente de carga, é o NVOCC, qualquer um que assine ou figure no conhecimento de embarque. O problema costuma surgir no momento específico, o atraso na devolução do container vazio. Às vezes, por culpa de quem importou, mas com muita frequência por congestionamento terminal, falta de vaga no depósito de vazios ou greve da receita. E aí mora a primeira distorção. A empresa paga por um atraso que muitas vezes não foi ela quem causou. E como isso ocorre na prática? O roteiro típico é este. A carga chega, começa a contar o free time. Por um gargalo no terminal, o container vazio só consegue ser devolvido dias após o prazo. A fatura de sobreestadia chega calculada por diária, num valor que pode superar tranquilamente o preço de um container novo. O importador, com pressa de liberar a carga e manter o relacionamento com o armador, paga. Sem checar a base contratual, sem checar de quem foi a culpa pelo atraso e sem checar se aquele valor tem limite. São 3 perguntas que quase nunca são feitas e cada uma delas pode reduzir ou anular a cobrança. Aqui está o coração do tema. Existem 2 teses sobre o que o demurrage é juridicamente. A primeira diz que é a indenização. Você atrasou, causou prejuízo ao armador e indeniza por isso. A consequência prática é dura. Indenização não tem teto. O valor pode ultrapassar e muito o preço do próprio container. A segunda diz que é cláusula penal, uma multa contratual pré-fixada para forçar a devolução no prazo. E cláusula penal no nosso Código Civil tem 2 freios. O artigo 412 diz que ela não pode exceder o valor da obrigação principal, ou seja, o valor do próprio container. E o artigo 413 permite ao juiz reduzir o valor quando ele for manifestamente excessivo. Percebe o que está em jogo? Não é uma discussão acadêmica, é a diferença entre uma cobrança com teto e redução possível e uma cobrança sem teto nenhum. Por anos, a orientação dominante do STJ foi tratar a demurrage como indenização, sem teto e dispensando até a prova do dano efetivo. Essa linha era mais favorável aos armadores. Em novembro de 2025, a 4ª turma do STJ rompeu com isso e afirmou que a demurrage tem natureza de cláusula penal. Na prática, isso a submete aos artigos 412 e 413. Como regra, a cobrança fica limitada ao valor do container e o juiz pode reduzi-la quando desproporcional, a menos que o armador prove danos adicionais concretos, como reposicionamento de vazios ou necessidade de aluguel de equipamento. Repare no detalhe técnico que muda tudo. O ônus da prova vira de lado. Quem quiser cobrar acima do valor do container, agora precisa demonstrar o prejuízo extra. Não basta a tabela de diárias. Como essa decisão diverge da 3ª turma, o tema deve ser afetado a julgamento repetitivo para uniformizar. Ou seja, estamos no momento de janela, de fundamentação disponível para contestar, e quem está atento se posiciona melhor. Além do judiciário, há a ANTAC, e aqui está um instrumento subutilizado. O Acórdão 521 de 2025 fixou uma lógica de responsabilidade. A sobreestadia só é devida quando o atraso decorre de interesse, escolha ou responsabilidade do usuário, incluindo riscos do próprio negócio dele. Por outro lado, não cabe cobrança quando o atraso é causado por ato, omissão ou logística do transportador, do terminal portuário ou do depósito de vazios, ou quando está dentro do risco operacional do próprio transportador. Traduzindo para a sua operação, se o container atrasou porque o depósito indicado pelo armador estava indisponível, a cobrança é no mínimo questionável na origem. Isso é uma tese de defesa concreta, não retórica.
Note como o problema se organiza em camadas. Tem a camada contratual, o que o conhecimento de embarque e o service contract efetivamente prevêem. Tem a camada da imputabilidade, de quem foi a culpa pelo atraso, à luz da matriz de responsabilidade da ANTAC. Tem a camada da natureza jurídica, que define se existe teto e se cabe redução. E tem a camada probatória, quem precisa provar o quê? Uma boa análise de Demurge não escolhe uma dessas camadas. Ela percorre as 4 camadas em ordem, antes de validar ou contestar qualquer centavo. É isso que separa pagar uma fatura de gerenciar um risco. E aqui está o ponto que, ignorado, gera prejuízo direto, a prescrição. A pretensão de cobrar Demurge prescreve em 5 anos, entendimento já pacificado pelo STJ em julgamento repetitivo, com base no artigo 206 do Código Civil, contados em regra do fim do free time. Isso corta dos dois lados. Se você é credor e demora a cobrar, perde o direito. E se você é o cobrado, faturas antigas que continuam aparecendo na sua conta podem já estar prescritas e você a estaria pagando sem necessidade nenhuma. O erro fatal é a empresa que não documenta. Sem e-mail, sem protocolo, sem registro da tentativa de devolução, sem prova de quando o free time venceu, sem evidência da indisponibilidade do débito, você fica sem munição para discutir imputabilidade, para invocar o teto ou para alegar prescrição. A defesa existe na lei, mas ela só funciona com documento. Então, antes de validar a próxima fatura de Demurge, 4 critérios. Primeiro, base contratual, o que o BL e o contrato realmente prevêem. Segundo, imputabilidade. O atraso foi culpa sua ou do terminal, do débito, do transportador. Se não foi sua, a cobrança é discutível na origem. Terceiro, limite. Com a virada da jurisprudência, o valor acima do preço do container exige prova de dano adicional pelo armador. Sem essa prova, há fundamento para reduzir. Quarto, prazo de 5 anos. Nem cobre tarde demais, nem pague o que já prescreveu. E sustentando tudo isso, documentação. Quem documenta, negocia. Quem documenta, contesta. Quem documenta, ganha. A Demurge é só uma das frentes onde o comércio exterior brasileiro deixa dinheiro na mesa por não conhecer as regras do próprio jogo. Se este conteúdo te fez olhar a próxima fatura com outros olhos, inscreva-se no canal. É aqui que destrinchamos com profundidade e linguagem direta os pontos jurídicos que impactam a sua operação. E para se aprofundar num ponto específico, recomendo que você procure um escritório de direito aduaneiro de sua confiança. Os nossos contatos estão na descrição.